Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação, pois já provastes que o Senhor é bom. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. O sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora porém são povo de Deus, os que não eram objeto de misericórdia, agora porém alcançaram misericórdia. Amados, eu vos exorto como a estrangeiros emigrantes, afastai-vos das humanas paixões, que fazem guerra contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo caluniando-vos como se fosseis malfeitores, eles poderão observar a vossa boa atuação e glorificar a Deus, no dia de sua visitação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Homilia. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus de hoje fala de transformação. Fala de pessoas que passam da escuridão para a luz, da margem do caminho para o seguimento de Jesus, de uma vida sem sentido para uma vida construída sobre Cristo. Na primeira leitura da primeira carta de São Pedro usa imagens muito bonitas. Ele diz: Aproximai-vos do Senhor, pedra viva. Cristo é a pedra viva. E nós também somos chamados a ser pedras vivas. Isto significa que a fé cristã não é algo morto, frio ou apenas teórico. Deus quer construir algo vivo dentro de nós. Pedro ainda diz: Vós sois a nação santa, o povo que Deus conquistou. Olhem que coisa extraordinária, Deus nos escolheu para anunciar a sua luz. Não fomos chamados para viver nas trevas, na tristeza permanente, na cegueira espiritual. Fomos chamados para viver na luz maravilhosa de Cristo. E o Evangelho de hoje mostra exatamente isso através da história de Bartimeu. No Evangelho segundo Marcos, Jesus está saindo de Jericó com uma multidão. No meio daquela multidão existe um homem que ninguém nota. Um cego, um mendigo, um homem sentado à beira do caminho. Bartimeu representa muitas pessoas de hoje. Ele é o símbolo daqueles que perderam a esperança, daqueles que vivem à margem, daqueles que se acostumaram com a dor, daqueles que carregam alguma cegueira interior, porque existe a cegueira dos olhos, mas existe também a cegueira da alma. Há pessoas que enxergam perfeitamente, mas não conseguem ver Deus, não conseguem ver o próximo, não conseguem ver o sofrimento dos outros, não conseguem mais enxergar sentido na vida. Bartimeu ouviu dizer que Jesus estava passando, e então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É bonito perceber isso. Bartimeu não vê Jesus com os olhos, mas reconhece Jesus com a fé. Muita gente que estava ali enxergava fisicamente, mas não entendia quem Jesus era. O cego, porém, reconhece: Tu és o filho de Davi. Tu és o Messias. E a multidão tenta fazê-lo calar. O Evangelho diz: Muitos o repreendiam para que se calasse. Sempre haverá vozes querendo calar nossa fé. Não reze tanto. Não vale a pena. Deus não está ouvindo. Desista. Continue do jeito que está. Mas Bartimeu faz exatamente o contrário. Ele gritava mais ainda. Isso é fé perseverante. Quantas vezes nós desistimos rápido demais das coisas de Deus? Rezamos uma semana e paramos. Pedimos uma graça e desanimamos. Começamos uma caminhada espiritual e abandonamos no primeiro obstáculo. Bartimeu nos ensina hoje: quem realmente acredita não desiste de clamar. E então acontece algo maravilhoso: Jesus parou. Imaginem essa cena. Uma multidão caminhando. Barulho. Movimento. Mas um grito de fé faz Jesus parar.
Talvez Bartimeu fosse invisível para o povo, mas não era invisível para Jesus, e isso vale também para nós. Talvez ninguém perceba sua dor. Talvez ninguém conheça suas lutas. Talvez você esteja carregando um sofrimento escondido. Mas Jesus escuta o seu clamor. Depois Jesus diz, chamai-o. E aquelas mesmas pessoas que antes mandavam Bartimeu calar agora dizem, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Quando Jesus entra na vida de alguém, tudo começa a mudar. O Evangelho diz ainda, o cego jogou o manto. Esse detalhe é muito importante. O manto era provavelmente a única segurança que ele tinha. Era sua proteção. Sua identidade de mendigo. Para encontrar Jesus, Bartimeu deixa para trás aquilo que o prendia. Também nós precisamos deixar alguns mantos: o pecado, o orgulho, a mágoa, a vida acomodada, os vícios, a falta de perdão, a indiferença. Ninguém segue verdadeiramente Jesus agarrado ao passado. E então Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia. O homem é cego. Mas Jesus quer que Bartimeu expresse seu desejo, porque Deus respeita nossa liberdade. E Bartimeu responde: Mestre, que eu veja. Essa deve ser também nossa oração hoje. Senhor, que eu veja meus pecados, veja o sofrimento do próximo, veja o caminho correto, veja a tua presença na minha vida, veja além das aparências, veja com os olhos da fé. E Jesus responde: a tua fé te curou. Não foi magia. Foi fé. A fé abre caminhos. A fé faz levantar. A fé faz recomeçar. A fé devolve direção à vida. E o Evangelho termina dizendo: no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Bartimeu não volta para a antiga vida. Agora ele segue Jesus. Esse é o sinal da verdadeira experiência com Cristo. Quem encontra Jesus não permanece igual. Meus irmãos, a palavra de hoje nos faz 3 convites concretos. Primeiro, não tenhamos medo de clamar a Jesus, mesmo no sofrimento, mesmo na escuridão, mesmo quando parecer que Deus está distante. Segundo, deixemos nossos mantos, tudo aquilo que nos impede de caminhar com liberdade. Terceiro, sigamos Jesus pelo caminho. Não apenas por emoção momentânea, mas por uma vida verdadeira de conversão. Que hoje também nós possamos repetir com fé: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E que o Senhor cure nossas cegueiras e nos transforme em pedras vivas do seu reino. Amém.